Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cíntia Guiar e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você 4 coisas que o seu amor espera de você. 4 coisas que o seu amor espera que você faça por ele e você não sabe, tá bom? 4 coisas que a sua esposa, porque esse vídeo é 4 coisas que a sua esposa espera de você, tá bom? Fique comigo até o final e não perca nada para você saber as 4 coisas. Ó, a gente sabe que casar é fácil, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Junta ali, muitos juntam as suas coisas, vão morar junto, muitos vão lá e casam, religioso, no civil, direitinho, tá casado. É fácil casar. Agora que vem a parte difícil. Que difícil é se manter casado, não é verdade? Porque 2 pessoas com mentes diferentes vão morar junto. E aí entra a parte complicada da história, não é verdade? Porque 2 cabeças diferentes foram criadas diferentes. Então hoje eu vim trazer 4 dicas para você, maridos, que a sua esposa espera de você. Pelo amor de Deus, escuta essas dicas aí e pratica, tá bom? Você vai se dar muito bem, te garanto que sim. A primeira dica, tá bom? Que todo marido deve saber para fazer com sua esposa é dar segurança para ela. Toda mulher quer se sentir segura, sabe? Em muitas áreas da vida, na área financeira. Sabe, quando o marido não dá estabilidade para a esposa, quando casa ele não para em trabalho nenhum, todo o trabalho para ele tá ruim, ou quando ele não ganha um dinheiro suficiente, não procura melhorar, ter outras fontes de renda, fica com aquela coisa instável, eles nunca podem fazer nenhum plano juntos, porque a mulher não se sente segura ao lado desse homem. Mulher não quer viver ao lado de ninguém que não passa segurança para ela, tá bom? Então a dica é: passa segurança para sua esposa, não só na área financeira, mas também no seu relacionamento, com as pessoas que você trabalha, né, no seu celular, com as pessoas que você conversa. Muitos maridos têm amiguinhas, coleguinhas, não é verdade? E você não tá passando segurança para a sua esposa. Como que esse casamento vai durar? Porque é que muitos casamentos começam e rapidinho é o casamento do ano, né? O casamento do século. E o casamento que a mulher queria, mas logo separa. Muitas vezes porque o marido não estava passando aquela segurança, sabe, para a mulher. Tinha outros relacionamentos com outras colegas. Então, passe segurança, seja fiel, sabe? A parte da fidelidade, seja fiel à sua esposa, aonde você estiver. Porque não é todo lugar que ela vai estar te vendo, entendeu? Então, seja fiel a ela. E aí, seu casamento tem muita chance de dar certo, sim, tá bom? Eu gostaria também de colocar aqui em ressalva que casamentos que morrem prematuramente, né, que não dá certo, as pessoas se separam, por exemplo, o casamento que acabou recentemente e todo mundo tá falando, até que é o da Isadora Pompeu. Eu gostaria de falar só uma coisa sobre casamento, sobre este assunto. A gente não é Deus para julgar as pessoas, porque a gente não tá lá convivendo com eles, não estavam, né, porque ele não está com ela. Mas quem sabe o que acontece dentro de 4 paredes, dentro de uma casa, é o casal. E a gente, para ganhar, né, as pessoas aí hoje estão aproveitando, sempre aproveitam muito dos assuntos para ganhar visualização, para ganhar ibope, fica falando o que não sabe da vida do outro. Muitos ficam falando, mas tem que fazer de tudo para salvar o casamento, e a menina veio aí falar com as pessoas que ela fez de tudo para salvar. Né? Tem como amarrar uma pessoa para a pessoa ficar com ela? Não tem como, gente. Muitas pessoas hoje estão vindo aí falar dela como se ela fosse a ruim de tudo, sabe? Eu gostaria de falar que a gente não é Jesus para ficar julgando as pessoas. Já encarnou Jesus aqui agora nas pessoas? Vocês já viraram Deus para falar o que a pessoa deve e o que não deve? Cada um sabe de si. E outra coisa também.
cada um vai prestar contas da sua própria vida para Deus, quando Deus chamar cada um. Então, vamos ser menos juízes aqui nessa terra. Cada um sabe de si, sabe da sua vida. Todo mundo tem o direito de ser feliz, tá bom? Mesmo que o casamento dela não durou muito, ela sabe o que aconteceu, tá? É isso que eu tava querendo falar, porque eu vejo as pessoas aí que estão falando demais dela. Eu gosto muito dela e continuo gostando muito dela, tá bom? Eu estou casada hoje com meu esposo há 8 anos, mas eu vou te falar que não é fácil conviver com uma pessoa que, igual eu falei no começo, cresceu diferente. Meu marido era muito imaturo, tá amadurecendo muito ainda, mas é a vida de cada um, gente, sabe? Eu não posso comparar e falar que ela tinha que estar aguentando tudo, entendeu? Então, assim, vamos ser menos juízes das pessoas. Ah, eu tive um casamento só. As pessoas que estão falando dela aí, e pro resto da vida, vão ser menos juízes e menos falsos e hipócritas, tá bom? Porque não tá rolando mais hoje nesse século 21, não, tá? A gente cristão, não é Deus. A gente também tá sujeito às mesmas falhas e os mesmos erros que o outro. E a gente também não sabe o que acontece na vida do outro pra gente ficar julgando ele, tá bom? Era isso que eu queria falar, porque eu fico olhando aí e já fiquei indignada de tantas pessoas ficar acusando ela e falando mal dela, tá bom? A segunda coisa que você deve fazer para agradar a sua esposa é escutar a sua esposa. Todo dia a sua esposa quer conversar com você, ela tem algo para te falar. E mulher não é igual homem. Mulher quer que você olhe nos olhos dela. Preste atenção quando ela está falando. Não deixe a mulher falando sozinha, porque a mulher não gosta. Eu sou mulher e eu não gosto de falar sozinho. Eu gosto que olha na minha cara. As pessoas não têm muito esse, né? Ainda mais homem, de ficar olhando assim na cara da gente. Eu gosto que olha nos meus olhos. Quero ver que tá prestando atenção no que eu tô falando. A mulher gosta disso, gente. Tá bom? Então dá mais atenção pra sua esposa. Você tem paciência com todo mundo na rua. Quando chega em casa com a mulher que lava, passa, faz comida pra você. Faz tudo pra você. E você não tem paciência de ouvir sua esposa. Não tem paciência de ajudar seus próprios filhos. Ouvir o que ela tem a falar das dificuldades que ela teve durante o dia em casa ou no trabalho. Ouça ela. Isso é um casamento, tá bom? Casamento não é só a mar de rosas, flores, assim, conto de fadas. Não existe não, tá bom? Casamento é realidade. A realidade é outra coisa. Escute a sua esposa. Você tem que conhecer a sua esposa. Sabe, conhecer todos os dias. A palavra de Deus em Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. Vamos ficar só com essa parte A do versículo. O que a gente pode trazer isso pro casamento? Quando você está namorando, você quer conhecer a pessoa, você quer saber o que a pessoa gosta. Você anda bem arrumado, cheiroso, perfumado. Você quer agradar a pessoa. Quando casa, parece que eu conquistei um troféu. Eu casei mesmo, pra quê que eu vou me arrumar para minha esposa? Né? Terceira coisa que a sua esposa espera, que você coloque a sua esposa no centro das suas coisas, junto com você, nos seus planos, nas coisas que você planeja, nas coisas que... Tudo que você faz, a sua esposa quer ser incluída nas suas coisas. Então é isso, sabe? Coloca sua mulher nas suas coisas, inclui sua mulher nas suas coisas. Mande uma mensagem durante o dia para ela, liga para ela para saber como é que ela tá, como que tá aí no dia dela, se ela tá precisando de alguma coisa. Isso é incluir a sua esposa na sua vida, sabe? Incluir a sua esposa nas suas coisas. Preocupe-se com ela. Não é você passar o dia inteiro e chegar e tá tudo bem. Não, preocupe-se com ela durante o dia. Mande mensagens para ela, sabe? Perguntando como é que ela tá, se ela tá precisando de algo. Você tem que mostrar interesse pela sua esposa. Preocupe-se com ela, tá bom? E a quarta dica é: tenha contato físico com a sua esposa. Eu não estou falando da hora de namorar, não, porque os maridos, depois que casa, fica tudo relaxado. Verdade é essa, tá? Eu não estou falando dos maridos que não é da igreja, não, tá? Estou falando para todos os maridos, principalmente os maridos da igreja.
de Jesus. Tá bom? Casa e acha que, eu vou dar um carinho na minha esposa só na hora que eu tô querendo minha esposa. E não é bem assim que funciona, não. Tá bom? Porque as mulheres da igreja também não tá bobinha desse tanto, não. A mulher, Deus falou com o homem para amar a mulher. E o homem não tá pegando as coisas que tem que pegar da Bíblia. Pega só a parte que convém para ele. Não pode, gente. Não pode. Entendeu? Deus falou pro homem amar a mulher. Amar a mulher é com gesto no dia a dia. Tem marido que sai, não dá um beijo na esposa. Chega, não dá um beijo na esposa. Não dá um abraço na esposa. Entendeu? Aí, quando a mulher tá com dor de cabeça... Eu fui no encontro de casal esses dias com meu esposo. E aí a pastora tava falando realmente da mulher que dá desculpa de dor de cabeça. Eu discordo de algumas coisas. Por quê? O marido, ele tem que plantar. Ele tem que plantar o carinho. Ele tem que plantar a cortesia. Ele tem que plantar coisas na vida da esposa, no dia a dia, sabe? Para ele receber de volta esse carinho, né? É isso que eu penso, tá? Que eu tô dando... Você sabe que nos meus vídeos eu dou minha opinião, né, gente? A minha opinião eu dou. Sincera demais, tá? Eu dou a minha opinião aqui das coisas que eu penso. E não das coisas romanticamente cristã que a gente fala, mas que na realidade não acontece. Eu trago a realidade. Eu trago a palavra e a realidade para que a gente mude. Por quê? Eu tenho anos que eu sirvo a Jesus, muitos anos, e já congreguei em muitas igrejas, e muitas mentalidades muito fracas, muito pequenas, e uns ensinamentos que nos levam a gente a ser pessoas dominadas, e não pessoas libertas, pessoas salvas em Cristo. Porque não ensina as coisas assim que eu tô passando para vocês hoje. O que eu passo hoje é experiência de vida. Tá? De tudo que eu já vivi, de tudo que eu já vi em muitas igrejas, de tudo que eu ouço, de tudo que já aconteceu, tá? E essa desmistificação que a gente vai casar com um marido crente, um homem da igreja. Eu já tive relacionamento com pessoa que não era crente quando não estava, né, na presença de Deus, firme com Jesus. Então, eu achava que quando eu casasse com um homem crente, nossa, eu vivia na minha mente pensando que ia ser um conto de fadas, como falavam na igreja. Não, um homem crente é diferente. E hoje eu posso te falar com propriedade, que eu não estou usando aqui casamento de ninguém para falar, estou falando da minha vida, que homem não deixa de ser homem, mesmo sendo um homem crente, um homem de Deus, um cristão, tá? O homem, ele precisa amadurecer, porque ele não amadureceu o suficiente, ele vai amadurecer. Alguns raros homens são homens antes de casar, assim, bem maduros, mas outros não. Então, a gente sofre por isso, porque depois que a gente casa, a gente descobre que tem que continuar orando pro marido. E coisas que a gente não gosta, que a gente não quer pra gente, que a gente não quer que o marido faça, e coisas que quer que faça. Tem coisas que a gente vai lá, conversa, tem coisas que a gente, mulher, tem que orar pra Deus tocar no marido. Então, eram coisas que na minha mente não ia entrar na minha realidade, que isso não ia acontecer. E aconteceu. Por isso eu trago hoje coisas da realidade pra vocês. Sabe? Não casar assim, com tanto romantismo de achar que tudo é o final feliz da Branca de Neve, da Cinderela e feliz para sempre. Não. Aí é que começa a sua trajetória, porque são mentes diferentes, tá bom? Pensamentos diferentes, criação diferente, e que vocês têm que fazer o melhor para poder se entender todos os dias, até entender, viu? E é fácil não. No começo eu falei, casar é fácil, né? Difícil é manter-se casado. Então essa é a parte difícil. A parte difícil é a parte que o homem esquece que ele tem que se cuidar para a esposa. Ele se cuidava quando estava namorando, agora se desdeixou. E isso vale para a mulher também. Muitas mulheres estão relaxadas, desdeixadas com o seu corpo, com você mesmo, sabe? E você se cuidar, isso é bom para você mesma, para sua autoestima e pro seu esposo, entendeu? O homem, ele vê as mulheres bonitas lá na rua. E eu não estou aqui te dando corda para você ficar olhando para as mulheres da rua, não. Você é marido casado.
Estou falando com a mulher que ele olha. Nós olhamos também para as pessoas que estão arrumadas na rua, claro. Mas eu estou falando que, do mesmo jeito que as outras pessoas se arrumam, a gente também tem que se arrumar. A gente tem que nos valorizar, sabe? A gente tem que ter uma autoestima legal, elevada. Não, eu tô bem, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me arrumar, sabe? Essa roupa tá legal. Ah, eu tenho que fazer um exercício, uma dieta, sabe? Eu tô com uns quilinhos a mais porque engravidei e ganhei, agora eu vou fazer uma caminhada. Pra você sentir bem. E para vocês dois, para um olhar para o outro com desejo, entendeu? Para um olhar para o outro e ver que não tá perdido, sabe? Você ainda pode sentir atração pelo seu marido e você pode sentir atração pela sua esposa. E você, marido, que já é casado há muitos anos, olhe para sua esposa com amor e valorize a esposa que você tem. Ah, quando eu casei, minha esposa era magrinha, hoje ela tá gordinha. É a mulher que tá lutando ao seu lado. Às vezes é uma mulher que sai cedo de casa para trabalhar, para te ajudar. Valoriza a esposa que você tem. Não fica olhando para as mulheres da rua, não. Cuide da esposa que Deus te deu, tá bom? Valoriza ela. Beija a sua esposa, abrace a sua esposa, cuide da sua esposa. É ela que tá aí lavando as suas roupas. É ela que faz uma comida gostosa para você. Então valoriza ela, tá bom? Não fica olhando, mas hoje, com tantos anos de casada, minha mulher já tá feia, já tá assim, já tá... Não, valoriza sua esposa. Viver um casamento, a beleza, ela acaba. Mas o que importa é o caráter da pessoa. Então, valorize a sua esposa. Eu vejo muito isso daí. Tô falando coisa que me falam, não. Coisa que eu vejo. Valoriza a sua esposa. É essa que Deus te deu, tá bom? Vou ficando por aqui. Pegue essas dicas, anota, pratica. Não adianta você assistir e não praticar. Não adianta você ir na igreja. Não adianta, já tô logo falando. Vai ficar muita gente com raiva de mim aqui? Vai, né? Que parece que eu tô incentivando ninguém a ir pra igreja. Não estou falando isso, é pra ir pra igreja. Não adianta ir pra igreja e não praticar. Você tá perdendo seu tempo de ir na igreja. Não adianta você ler a Bíblia e não praticar. Tá perdendo seu tempo. Não adianta orar e não praticar, tá perdendo seu tempo. Ame a sua esposa, conheça todos os dias o que ela gosta, o que ela quer, sabe? Fale pra ela o que você gosta, pergunte pra ela o que ela gosta que você faça pra ela, tá bom? Assim seu casamento vai durar mais, vai ser mais longo e duradouro, principalmente se tiver diálogo, se tiver, sabe, acordo. E casamento é um cede de um lado, um cede do outro. Um perde, um ganha, um perde, um ganha. E sempre vai ser assim, tá bom? Nos dois não tem como ganhar sempre. Um cede uma vez, outro cede outra vez. E assim vai. Mas honre a pessoa que tá do seu lado, tá bom? Não fique desonrando a pessoa que tá do seu lado, não. Ame a sua esposa. Pratique essas 4 dicas que eu te falei. E eu tenho certeza que você vai ser um homem, um marido muito feliz. Porque uma mulher feliz, meu amigo, pode saber que você vai ser feliz. Se a sua esposa estiver feliz, você vai ficar feliz. A sua casa toda fica feliz, seus filhos ficam felizes, fica todo mundo em paz, fica todo mundo bem. Então ame a sua esposa, cuide dela, foi ela que Deus te deu, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no meu canal, porque eu trago essas dicas e ainda dou a minha opinião daquilo que eu penso, tá bom? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu volto para trazer mais uma mensagem que vai edificar a sua vida.